Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/iaudiolivro. A chave. Carl Jennings sabia que ia morrer. Ele tinha questão de horas para viver e muita coisa para fazer. Não houvera suspensão da pena de morte aqui na Lua e nenhuma comunicação funcionava. Mesmo na Terra, havia poucos esconderijos onde, sem a ajuda do rádio, um homem pudesse morrer sem a mão de um companheiro para ajudá-lo, sem o coração de seu companheiro para chorá-lo, sem mesmo os olhos de seu companheiro para descobrir o corpo. Aqui na Lua, havia poucos lugares que eram diferentes disto. Os homens da Terra sabiam que ele estava na Lua, naturalmente. Ele fizera parte de uma expedição geológica, não, selenológica. Engraçado como seu pensamento centralizado na Terra insistia no gel. Com cansaço, pôs-se a pensar mesmo enquanto trabalhava. Embora estivesse morrendo, ainda sentia a artificialidade imposta daquele pensamento claro. Inquieto, olhou em volta. Não havia nada para ver. Estava na escuridão da eterna sombra da parede interior norte da cratera, uma escuridão vencida apenas pelo piscar intermitente de sua lanterna. Ele a manteve intermitente, em parte porque não ousava consumir toda a força antes do fim, e em parte porque não ousava arriscar-se muito a ser visto. À sua esquerda, em direção ao sul, ao longo do horizonte da lua, crescia a luz do sol, branca e brilhante. Além do horizonte, invisível, era a borda oposta da cratera. O sol nunca penetrava o bastante sobre a borda do seu lado da cratera e nunca iluminava o chão logo abaixo de seus pés. Ele não sofria o risco da radiação, pelo menos isto. Cavou cuidadosamente, mas sem muito jeito, pois estava envolvido na roupa espacial. Sentia uma dor de lado abominável. A poeira e a rocha quebrada não tinham a aparência de castelo de fadas, característico daqueles dados da superfície da Lua, exposta à alternação de luz e sombra, de calor e frio. Aqui, num frio eterno, o desmoronar lento da parede da cratera tinha apenas acumulado cascalhos pequenos em massa heterogênea. Não seria fácil dizer que estariam cavando ali. Enganara-se quanto à irregularidade da superfície escura por um momento e deixou cair uma mãozada de fragmentos. As partículas caíram com a característica lentidão da Lua, embora com a aparência de grande velocidade, pois não havia resistência do ar para diminuir-lhes a queda mais ainda e espalhá-las em nuvem de poeira. A lanterna de Jennings se acendeu por um momento e ele lançou fora um pedaço de pedra. Não tinha muito tempo. Cavou mais fundo ainda. Um pouco mais fundo e poderia enfiar o invento na depressão e começar a cobri-lo. Strauss não deveria encontrá-lo. Strauss, o outro membro do time. Meia participação na descoberta, meia participação no renome. Se fosse apenas a participação total do crédito que Strauss quisesse, Jennings poderia tê-lo permitido. A descoberta era muito mais importante do que qualquer crédito individual. Mas o que Strauss queria ia muito mais longe. Era algo que Jennings lutaria para evitar. Uma das poucas coisas pela qual Jennings estava disposto a morrer para evitar. E estava morrendo. Eles o haviam encontrado juntos. Na verdade, Strauss havia encontrado a nave, ou melhor, os restos da nave, ou, melhor ainda, algo que se podia conceber como tendo sido os restos de alguma coisa análoga à nave. Metal, disse Strauss, quando apanhou algo rasgado e quase amorfo. Os olhos e o rosto quase não podiam ser vistos através do vidro grosso do visor, mas a voz, um tanto áspera, soou claramente através da cadeia de rádio. Jennings veio flutuando de sua própria posição à distância de meia milha e disse: "Estranho, não há metal livre na Lua." Não devia ter, mas você sabe muito bem que não exploraram mais de 1% da superfície da Lua. Quem é que sabe o que se pode encontrar aqui? Jennings concordou e esticou a luva para apanhar o objeto. Era verdade que qualquer coisa podia ser encontrada na Lua. Era a primeira expedição selenográfica financiada por particulares para descer na Lua. Até então, somente o governo conduzira grupos armados com meia dúzia de fins em vista.
Era um sinal de avanço da era espacial o fato de a Sociedade Geológica poder enviar 2 homens à Lua para estudos selenológicos apenas. Parece que já teve antes uma superfície polida, disse Strauss. Você tem razão, disse Jennings. Talvez haja mais por aqui. Eles encontraram mais 3 peças, 2 de grande tamanho e uma que apresentava traços de uma emenda. Vamos levá-los para a nave, disse Strauss. Tomaram o pequeno barco de volta para a nave-mãe. Retiraram suas roupas quando chegaram a bordo, algo que Jennings ficava sempre contente de fazer. Cocou as ilhargas vigorosamente e esfregou as faces até que a pele clara ficasse vermelha. Strauss evitava tal fraqueza e foi trabalhar. O raio laser marcou o metal e o vapor o registrou no espectrógrafo. Aço com titânio, essencialmente, com uma pitada de cobalto e molibdênio. Isto é artificial, está bem, disse Strauss. A face angulosa estava dura e sombria como nunca. Não revelava nenhuma exaltação, embora Jennings sentisse seu próprio coração disparar. Talvez tivesse sido a agitação que atrapalhara Jennings no começo. É um desenvolvimento contra o qual nós temos que nos roubar, com um leve acento no roubar para indicar o trocadilho. Strauss, entretanto, olhou para Jennings com desprezo frio e a tentativa de trocadilho caiu por terra. Jennings suspirou. Nunca pudera sacudi-lo. Nunca. Lembrava-se da universidade. Bem, não importa. A descoberta que tinham feito valia muito mais do que qualquer trocadilho que ele pudesse fazer, apesar de toda a calma de Strauss. Jennings pensava se Strauss não teria percebido o significado. Sabia muito pouco sobre Strauss, na verdade. Apenas lhe conhecia a reputação selenológica. Isto é, lera os artigos de Strauss e presumia que Strauss houvesse lido os dele. Embora seus destinos pudessem ter se cruzado nos dias de universidade, nunca se haviam encontrado antes que os dois se tivessem oferecido como voluntários para esta expedição e tivessem sido aceitos. Na semana da viagem, Jennings tomara conhecimento da figura parruda do outro com desagrado, do cabelo arenoso, dos olhos puxados e azuis e do movimento que faziam os músculos das maçãs do rosto salientes quando comia. Jennings mesmo, de constituição muito menor, também de olhos azuis, mas de cabelo mais escuro, tendia a afastar-se automaticamente da pesada transpiração de força do outro. Não há nenhum registro de alguma nave que tenha descido nesta parte da Lua. Certamente nenhuma caiu, disse Jennings. Se fosse parte de uma nave, atalhou Strauss, seria liso e polido. Aqui houve erosão, e sem atmosfera aqui, isto significa exposição a bombardamento micrometeórico durante muitos anos. Então ele viu o significado. Jennings disse com júbilo quase selvagem: é um artefato não humano. Criaturas que não são da Terra visitaram uma vez a Lua. Quem sabe há quantos anos? Quem sabe, concordou Strauss secamente. No relatório! Espere, disse Strauss imperiosamente. Temos tempo bastante para fazer relatório, quando já temos algo que relatar. Se era uma nave, haverá mais ainda por aí do que temos agora. Mas não havia possibilidade de se procurar mais naquela ocasião. Esperavam há horas, e já passara do tempo da próxima refeição e do próximo sono. Era melhor dedicar-se àquele assunto fresco durante horas. Eles pareciam concordar com isso sem falar nada. A Terra estava baixa no horizonte oriental, quase na fase cheia, brilhante e manchada de azul. Jennings olhou para ela enquanto comiam e sentiu, como sempre acontecia, uma profunda saudade de casa. Parece suficientemente calma, disse ele, mas há 6 bilhões de pessoas ocupadas ali. Strauss saiu de algum pensamento profundo e disse: 6 bilhões de pessoas arruinando-a. Jennings franziu a testa. Você não é um ultra, é? Sobre que diabo você está falando? Replicou Strauss. Jennings sentiu-se corar. Um encabulamento sempre se revelava em sua pele clara, fazendo-a cor de rosa com a mais ligeira mudança de emoções. Achava aquilo profundamente embaraçoso. Voltou-se para a comida, sem dizer nada. Durante toda uma geração agora, a população da Terra tinha dor constante. Não se podia mais suportar nenhum aumento. Todo mundo admitia isso.
Havia aqueles que, na verdade, diziam que não basta não aumentar, a população tinha que baixar. Jennings simpatizava com este ponto de vista. O globo da Terra estava sendo comido vivo pela sua pesada carga humana. Mas como se faria a população baixar? Por acaso, encorajando as pessoas a baixar a taxa de nascimento ainda mais, como eles queriam? Mais tarde, houve ligeiro boato daqueles que não só queriam uma baixa de população, como também uma seleção, a sobrevivência do melhor, com os que se declarassem melhores, escolhendo o critério de seleção. Jennings pensou, eu o insultei, suponho. Mais tarde, quando já estava quase dormindo, ocorreu-lhe repentinamente que não sabia nada, virtualmente, do caráter de Strauss. E se fosse sua intenção sair agora numa expedição fugitiva só dele, para que pudesse ter todo o crédito de... Levantou-se, apoiando-se no cotovelo alarmado, mas Strauss respirava profundamente e, enquanto Jennings o ouvia, a respiração tomava mesmo a característica de um ronco. Passaram os 3 dias seguintes numa procura conjunta de peças adicionais. Encontraram algumas. Encontraram mais do que isso. Encontraram uma área brilhando com uma leve fosforescência de bactéria lunar. Tais bactérias eram comuns, mas em nenhum lugar se tinha antes registrado uma concentração tão grande que provocasse este brilho visível. Um ser orgânico, ou seus restos, deve ter estado aqui alguma vez. Ele morreu, mas os micro-organismos não. No fim, consumiram-no, disse Strauss. E se espalharam, talvez, acrescentou Jennings. Esta talvez seja a fonte de bactérias lunar em geral. Elas podem não ser absolutamente nativas, mas o resultado da contaminação, anos atrás. O contrário também se pode dar, disse Strauss. Desde que as bactérias são completamente diferentes em todos os pontos fundamentais de qualquer forma de micro-organismo da Terra, as criaturas que elas parasitaram, admitindo-se que esta é a sua fonte, deveriam ser também fundamentalmente diferentes. Outra indicação de origem extraterrestre. A trilha terminava na parede de uma pequena cratera. É um grande trabalho de escavação, disse Jennings, com o coração na mão. Era melhor que avisássemos isto e pedíssemos ajuda. Não, disse Strauss sombriamente. Pode ser que não haja na Mia que mereça ajuda. A cratera pode ter se formado 1 milhão de anos depois que a nave tivesse caído. E vaporizou-se quase toda, você quer dizer, e deixou apenas o que encontramos? Strauss balançou a cabeça. Jennings disse, vamos entrar de qualquer jeito, podemos cavar um pouco. Se traçarmos uma linha do que encontramos até agora e apenas continuássemos a... Strauss estava relutante e trabalhava com indiferença, de modo que foi Jennings que fez a verdadeira descoberta. Certamente isto contou. Muito embora Strauss houvesse encontrado a primeira peça de metal, Jennings encontrou o artefato. Era um artefato, encravado 90 centímetros sob o solo, sob a forma irregular de uma rocha que tivesse caído de tal forma que deixara um buraco na superfície da Lua. Neste buraco estava o artefato, protegido de tudo, durante 1 milhão de anos ou mais. Protegido da radiação, dos micrometeoros, das mudanças de temperatura, de modo a permanecer novo e fresco para sempre. Jennings o nomeou imediatamente o invento. Não se parecia nem remotamente com nenhum instrumento que jamais vira, mas, como disse Jennings, por que se pareceria? Não há pontas ásperas que eu possa ver? Disse ele. Pode ser que não esteja quebrado. Pode ser que faltem peças, entretanto. Talvez, falou Jennings, mas parece que não há nada móvel. É uma peça só e, certamente, estranhamente irregular. Ele notou seu jogo de palavras, depois continuou com uma tentativa não muito bem sucedida de autocontrole. Isto é o que precisamos. Uma peça de metal usado ou uma área rica em bactérias é apenas material para dedução e discussão. Mas esta é a coisa real, um invento que é claramente de manufatura extraterrestre. Estava na mesa entre eles agora, e ambos o olhavam gravemente. Vamos fazer um relatório preliminar agora, disse Jennings. Não, disse Strauss, num grito agudo de desacordo. Com os diabos, não. Por que não? Porque, se o fizermos, torna-se um projeto da sociedade. Pulularão sobre ele, e nós não seremos mais do que um pé de página quando tiver acabado. Não,
Strauss quase parecia falso. Vamos fazer tudo o que pudermos com isto e conseguir o máximo possível antes que os gaviões desçam. Jennings pensou nisto. Não podia negar que também queria assegurar-se que nenhum crédito seria perdido. Mas não sei se quero correr o risco, Strauss. Pela primeira vez sentiu um impulso de usar o primeiro nome do homem, mas conteve-se. Veja, Strauss, não é certo esperar. Se isto é de origem extraterrestre, então deve ser de algum outro sistema planetário. Não há nenhum lugar no sistema solar, além da Terra, que possa ter forma de vida avançada. Não provada, realmente, grunhiu Strauss. E se estivermos certos? Então, significaria que as criaturas da nave faziam viagens interestelares e, portanto, deveriam estar muito mais avançadas, tecnologicamente, do que nós. Quem sabe o que o invento nos pode contar sobre sua tecnologia avançada? Pode ser a chave para quem sabe o quê? Pode ser a pista para uma revolução científica inimaginável. Isso é tolice romântica. Se isso for o produto de uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, não aprenderemos nada com ele. Ressuscite Einstein e mostre-lhe um micro-protoarpa. Que é que ele faria? Nós não podemos ter certeza que não aprenderemos. E daí, mesmo assim, qual o mal em haver um pequeno atraso? E se nós assegurarmos alguns créditos para nós mesmos? O que há de mais em mantermos isto conosco e continuarmos assim em segurança? Mas Strauss! Jennings quase chegou às lágrimas de ansiedade, dominado pelo sentido de importância do invento. E se o quebrarmos? E se não o enviarmos à Terra? Não podemos arriscar-nos a isto. Acariciou-o quase como se estivesse apaixonado por ele. Devemos fazer o relatório dele agora e conseguir as naves para apanhá-lo aqui. É precioso demais para... No auge de sua emoção, o invento parecia ter se aquecido dentro de sua mão. Uma porção da superfície, meio escondida por uma aba do metal, brilhou com fosforescência. Jennings tirou a mão num gesto espasmódico e o invento escureceu. Mas foi o bastante. O momento tinha sido infinitamente revelador. Ele disse, quase chocado, foi como uma janela que se abriu no seu cérebro. Eu pude ver dentro de sua mente. Li a sua, disse Strauss, ou assenti, ou entrei nela, ou o que você quiser. Tocou o invento com seu modo frio e arredio, mas nada aconteceu. Você é um ultra, disse Jennings zangado, quando toquei nisto. E ele o fez. Está acontecendo novamente, vejo-o. Você é um louco. Você pode honestamente acreditar que seja humanamente decente condenar quase toda a raça humana à extinção e destruir a versatilidade e a variedade das espécies? Sua mão largou o invento outra vez, com repugnância pelos vislumbres revelados, e ficou escuro novamente. Uma vez mais, Outel tocou cautelosamente, e novamente nada aconteceu. Strauss disse, vamos começar uma discussão, pelo amor de Deus. Esta coisa é uma ajuda para a comunicação, um amplificador telepático. Por que não? As células do cérebro têm seus potenciais elétricos. O pensamento pode ser encarado como um campo de ondas eletromagnéticas de microintensidades. Jennings se afastou. Não queria falar com Strauss. Disse, vamos relatá-lo agora. Não dou a mínima para os créditos. Leve-os todos. Só o quero fora de nossas mãos. Por um instante, Strauss permaneceu em estudo profundo. Depois acrescentou, é mais que um comunicador. Responde à emoção e amplifica a emoção. Sobre o que você está falando? 2 vezes funcionou sobre o seu toque agora mesmo, embora você o tenha segurado durante todo o dia sem nenhum efeito. Também não tem nenhum efeito quando toco. Bem, reagiu a você quando você estava sob uma grande tensão emocional. É o requisito para sua ativação, suponho. E quando você se enraiveceu contra os ultras, quando você o estava segurando agora mesmo, sentiu como você, apenas por um instante. Bem que você deveria. Mas ouça-me, tem certeza de que você está muito certo? Mas, ouça-me, tem certeza de que você está muito certo? Não há um homem pensante na Terra que não saiba que o planeta seria muito melhor se tivesse uma população de 1 bilhão em vez de 6 bilhões.
Se nós usássemos a automação até o fim, como agora as hordas não permitirão que o façamos, poderíamos ter provavelmente uma Terra completamente eficiente e viável com uma população de não mais que, digamos, 5 milhões. Ouça-me, Jennings, não se afaste, homem. A aspereza da voz de Strauss quase desapareceu com seu esforço para convencer racionalmente. Mas não podemos reduzir a população democraticamente, você sabe disso. Não é uma exigência do sexo, porque as operações uterinas resolveram o problema de controle da natalidade há muitos anos atrás, você bem sabe. É uma questão de nacionalismo. Cada grupo étnico deseja que outros grupos reduzam suas populações primeiro, e eu concordo com eles. Quero que meu grupo étnico, nosso grupo étnico, prevaleça. Quero que a terra seja herdada pela elite, o que quer dizer por homens como nós. Somos os homens verdadeiros, e a horda de semi-macacos que nos impede está nos destruindo a todos. Eles estão condenados à morte de qualquer jeito, por que não nos salvarmos? Não, disse Jennings energicamente. Nenhum grupo tem monopólio da humanidade. Seus 5 milhões de imagens reflexos, limitados a uma humanidade sem variedade nem versatilidade, morreriam de tédio e seria bem feito. Tolice emocional, Jennings. Você não acredita nisso. Apenas foi treinado para acreditar nisso por seus igualitaristas imbecis. Veja, este invento é exatamente o que precisamos. Mesmo que não possamos construir nenhum outro ou compreender como este funciona, este único invento pode bastar. Se pudermos controlar ou influenciar as mentes de homens-chaves, então, pouco a pouco, poderemos impor nossos pontos de vista no mundo. Já temos uma organização. Você deve saber disso se viu minha mente. É melhor motivada e melhor projetada do que qualquer outra organização na Terra. Os cérebros da humanidade unem-se a nós diariamente. Por que você não? Este instrumento é uma chave, como você vê, mas não apenas uma chave para um pouco mais de conhecimento. É uma chave para a solução final dos problemas dos homens. Junte-se a nós, junte-se a nós. Atingira uma veemência na qual Jennings jamais o vira. A mão de Strauss caiu sobre o invento, que brilhou durante 1 segundo ou 2 e se apagou. Jennings sorriu sem humor. Ele viu o significado daquilo. Strauss tinha tentado deliberadamente ficar num estado emocional intenso para ativar o invento, e falhara. Você não pode acioná-lo, disse Jennings. Você é demasiadamente autocontrolado, como um super-homem, e não pode vencer isto. Pode? Apanhou o invento com mãos trêmulas, e este fosforeceu imediatamente. Então você o faça funcionar. Fique com os créditos por salvar a humanidade. Nem em 1 milhão de anos, disse Jennings, arquejante e quase incapaz de respirar sob a intensidade de sua emoção. Eu vou fazer o relatório disto agora. Não, disse Strauss. Ele apanhou uma das facas em cima da mesa. Ela é suficientemente pontuda, suficientemente amolada. Você não precisava lutar tanto para expor seu ponto de vista, disse Jennings, mesmo sob a pressão do momento, consciente do trocadilho. Eu consigo ver seus planos. Com um invento, você pode convencer qualquer um que eu nunca existi. Pode realizar uma vitória ultra. Strauss balançou a cabeça. Você leu a minha mente perfeitamente. Mas você não vai fazê-lo, arquejou Jennings. Não, enquanto eu segurar isto. Ele queria que Strauss ficasse imóvel. Strauss moveu-se desajeitadamente e parou. Segurava a faca rigidamente e o braço tremia, mas não avançava. Ambos estavam transpirando fortemente. Strauss disse com os dentes cerrados: Você não pode mantê-lo assim durante todo o dia. A sensação era clara, mas Jennings não tinha certeza de que tivesse as palavras para descrevê-la. Era, em termos físicos, como segurar um animal escorregadio de muita força, que se agitasse incessantemente. Jennings tinha que se concentrar na sensação de imobilidade. Não estava acostumado com o invento, não sabia como usá-lo com destreza. Era o mesmo que esperar que alguém que nunca vira uma espada atingisse um outro com uma estocada com a graça de um mosqueteiro. Exatamente, disse Strauss, seguindo a linha de pensamento de Jennings. Ele deu um passo à frente, cambaleando.
Jennings sabia que não era páreo para a determinação louca de Strauss. Ambos o sabiam, mas havia o pequeno barco. Jennings tinha que fugir. Com o invento. Mas Jennings não tinha segredos. Strauss viu-lhe os pensamentos e tentou interpor-se entre ele e o pequeno barco. Jennings redobrou de esforços. Nenhuma imobilidade, mas inconsciência. Durma, Strauss, pensou ele desesperadamente. Durma. Strauss caiu de joelhos, com os olhos pesados fechando-se. Com o coração batendo, Jennings pulou para a frente. Se pudesse atingi-lo com alguma coisa, apanhar a faca. Mas seus pensamentos haviam se desviado da concentração mais importante no sono, de modo que a mão de Strauss estava em seu calcanhar, puxando para baixo com muita força. Strauss não hesitou. Quando Jennings caiu, a mão que segurava a faca levantou e desceu. Jennings sentiu uma dor aguda e sua mente avermelhou-se de medo e desespero. Foi o próprio acesso de emoção que elevou o brilho do invento até lançar uma chama. A pressão de Strauss relaxou quando Jennings, silenciosa e incoerentemente, lançou o temor e a raiva de sua própria mente na do outro. Strauss rolou no chão com o rosto distorcido. Jennings ficou de pé, vacilando, e andou para trás. Não ousava fazer mais nada além de se concentrar em manter o outro inconsciente. Qualquer tentativa de ação violenta bloquearia muito de sua força mental. Seria demais para sua força mental inexperiente, que não conseguia desenvolver-se efetivamente. Voltou para o pequeno barco. Haveria uma roupa a bordo, ataduras. O pequeno barco não era mesmo destinado a longas corridas, nem mais Jennings. Seu lado direito estava todo ensanguentado, apesar das ataduras. O interior de sua roupa estava ensopado. Não havia sinal nenhum da nave atrás dele, mas certamente ele viria mais cedo ou mais tarde. Seu poder era muito maior do que o dele. Ele tinha detectores que captariam a nuvem de concentração de carga liberada por seu reator movido a íon. Desesperadamente, Jennings tentara alcançar a estação Luna pelo rádio, mas ainda não havia resposta, e ele parou desesperado. Seus sinais apenas ajudariam Strauss à perseguição. Poderia alcançar a estação Luna pessoalmente, mas não achava que o conseguiria. Seria atingido antes, morreria antes. Não poderia fazê-lo. Teria que esconder o invento, colocá-lo em algum lugar seguro, depois seguir para a estação Luna. O invento, não sabia se estava certo, poderia arruinar a raça humana, mas era infinitamente valoroso. Deveria destruí-lo inteiramente. Era o único remanescente de uma vida inteligente não humana. Mantinha os segredos de uma tecnologia avançada. Era um instrumento de uma ciência avançada. Qualquer que fosse o perigo, consideremos o valor potencial. Não, ele precisava escondê-lo de modo que pudessem encontrá-lo novamente, mas apenas os moderados esclarecidos do governo. Nunca os ultras. O pequeno barco desceu pelo lado interno ao norte da cratera. Sabia qual era, e o invento podia ser enterrado aqui. Se não pudesse alcançar a estação Luna depois, pessoalmente ou pelo rádio, teria de pelo menos afastar-se do lugar do esconderijo, ir para bem longe, para que sua própria pessoa não o revelasse. E teria que deixar alguma chave do local. Estava pensando com clareza espantosa. Seria a influência do invento que estava carregando? Será que ele estimulava seu pensamento e o guiava para uma mensagem perfeita? Ou era a alucinação do moribundo, e nada disso faria sentido para ninguém? Não sabia, mas não tinha escolha. Tinha que tentar, pois Carl Jennings sabia que ia morrer. Tinha uma questão de horas para viver e muito o que fazer. H. Seton Davenport, da Divisão Americana do Serviço Internacional de Investigação, esfregou a cicatriz em forma de estrela na face esquerda, distraidamente. Estou ciente, senhor, que os ultras são perigosos. O chefe da divisão, M. T. Ashley, olhou para Davenport atentamente. O rosto magro estava marcado por uma expressão desaprovadora. Desde que deixara de fumar novamente, forçava seus dedos a apertarem um pedaço de chiclete de bola, que ele descascava, apertava e punha na boca vagarosamente.
Estava ficando velho e amargo também, e o seu pequeno bigode cinza escuro arranhava quando esfregava os dedos nele. Disse: "Você não sabe como são perigosos. Eu me pergunto se alguém sabe. São poucos em número, mas fortes entre os poderosos, que afinal estão prontos a considerá-los a elite. Ninguém sabe ao certo quem são eles e quantos são. Nem mesmo o serviço? O serviço está afastado. Mesmo nós não estamos livres desta mancha. Você está?" Davenport franziu as sobrancelhas. "Não sou um ultra." "Não disse que você era", replicou Ashley. "Perguntei se você estava livre desta mancha. Você já considerou o que vem acontecendo com a Terra nestes últimos 2 séculos? Nunca lhe ocorreu que uma diminuição moderada da população seria uma boa coisa? Você nunca sentiu que seria ótimo livrar-se dos não inteligentes, dos incapazes, dos insensíveis e deixar o resto? Eu já, diabos. Sou culpado de pensar nisso algumas vezes, sim. Mas considerar alguma coisa como o preenchimento de uma ideia é uma coisa, e planejar tudo num esquema prático de ação para hitlerizá-lo é outra. A distância entre o desejo e a ação não é tão grande quanto você pensa. Convença-se que o fim é suficientemente importante, que o perigo é bastante grande e os meios aparecerão cada vez mais com menos objeções. De qualquer forma, agora que o caso de Istambul está sendo cuidado, deixe-me informá-lo sobre este assunto. Istambul não tem a menor importância comparado com isto. Você conhece o agente Ferrante? Aquele que desapareceu? Não pessoalmente. Bem, 2 meses atrás, uma nave naufragada foi localizada na superfície da Lua. Estava levando uma expedição selenográfica financiada por particulares. A Sociedade Geológica Russo-Americana, que tinha patrocinado o voo, anunciou falha da nave. Uma busca de rotina localizou-a sem muita dificuldade dentro de uma distância razoável do local de onde haviam feito o último relatório. A nave não estava danificada, mas seu bote auxiliar tinha desaparecido e com ele um membro da tripulação. Nome: Carl Jennings. O outro homem, James Strauss, estava vivo, mas delirante. Não havia sinal de dano físico em Strauss, mas estava bem doente. Ainda está, e isto é importante. Por quê? Interrompeu Davenport. Porque o time médico que o examinou diagnosticou anormalidades neuroquímicas e neuroelétricas de natureza não precedente. Nunca viram um caso como este. Nada de humano poderia ter provocado isto. Um ligeiro sorriso atravessou o rosto solene de Davenport. O senhor suspeita de invasores extraterrestres? Talvez, disse o outro, sem sorrir, mas deixe-me continuar. Uma busca rotineira nas vizinhanças da nave não revelou nenhum sinal de bote auxiliar. Depois, a estação Luna relatou a recepção de sinais fracos de origem incerta. Supõe-se que eles tenham vindo da margem ocidental do mar Imbrim, mas não se tem certeza se eram de origem humana ou não, e não se sabia de nenhum vaso que estivesse nas vizinhanças. Os sinais foram ignorados. Pensando no bote auxiliar, entretanto, o pessoal da busca dirigiu-se para o Imbrium e o localizou. Jennings estava a bordo, morto, com um ferimento de faca do lado. É surpreendente que ele tenha vivido tanto tempo. Enquanto isto, os médicos estavam ficando cada vez mais perturbados com a natureza dos murmúrios de Strauss. Eles constataram o serviço e 2 de nossos homens na Lua, um deles era por acaso Ferrant, chegaram na nave. Ferrant estudou as gravações dos murmúrios. Não havia possibilidade de fazer perguntas, pois não havia, nem há, meio de atingir Strauss. Há um muro alto entre o universo e ele, provavelmente isto é permanente. Entretanto, a fala do delírio, embora muito repetida e desconjuntada, pode ter algum sentido. Ferrant procurou montá-la como se fosse um quebra-cabeças. Aparentemente, Strauss e Jennings encontraram um objeto de algum tipo que eles acharam ser uma manufatura antiga e não humana, um artefato de alguma nave naufragada séculos atrás. Aparentemente, podia agir sobre a mente humana de algum modo. Davenport interrompeu. E agiu sobre a mente de Strauss, é isso? É isso exatamente. Strauss era um ultra. Podemos dizer era, pois só está vivo tecnicamente. E Jennings não queria entregar o objeto. Muito certo também. Strauss murmurou qualquer coisa sobre o uso dele para realizar a autoliquidação dos indesejáveis, como ele os chamou. Ele queria uma população ideal de 5 milhões.
Houve uma luta na qual apenas Jennings, aparentemente, podia manejar o objeto, mas Strauss tinha uma faca. Quando Jennings partiu, estava esfaqueado, mas a mente de Strauss tinha sido destruída. E onde é que está o objeto mental? O agente Ferrand agiu com decisão. Vasculhou a nave e as vizinhanças também. Não havia nenhum sinal de nada que fosse uma formação lunar natural, nem um produto óbvio da tecnologia humana. Não havia nada que pudesse ser o objeto mental. Então procurou no bote auxiliar e à sua volta. Nada outra vez. A primeira turma, aquela que não suspeitava de nada, eles juram que não o fizeram e não há razão para suspeitar de que estejam mentindo. Então, o companheiro de Ferrand, quem era ele? Gorbansky, disse o chefe da divisão. Eu o conheço, trabalhamos juntos. Eu sei que trabalharam. O que é que você acha dele? Capaz e honesto. Está bem. Gorbansky encontrou alguma coisa, não um artefato estranho. Pelo contrário, algo realmente bem humano. Era um cartão comum, branco 3x5, com coisas escritas, colocado no dedo médio de sua luva direita. Presumimos que Jennings o tenha escrito antes de sua morte, e também presumimos talvez represente a chave do esconderijo do objeto. Que razão há para que se pense que ele o tenha escondido? Eu disse que não o encontramos em lugar nenhum. Quero dizer, e se ele o destruiu, achando que era perigoso demais para o deixar intacto? Isso é muito duvidoso. Se aceitarmos a conversação pela reconstrução dos murmúrios de Strauss e Ferrand recompôs palavra por palavra, Jennings achava que o objeto mental era uma chave importante para a humanidade. Ele o chamava a pista para uma revolução científica inimaginável. Ele não destruiria algo assim, ele apenas o esconderia dos ultras e tentaria acusar seu paradeiro para o governo. Se não, por que deixaria uma pista sobre seu paradeiro? Davenport balançou a cabeça. O senhor está caindo num círculo vicioso, chefe. O senhor diz que ele deixou uma pista porque acha que ele deixou um objeto escondido e pensa que há um objeto escondido porque ele deixou uma pista. Admito isso. Tudo está dúbio. O delírio de Strauss tem algum significado? A reconstrução de Ferrand é válida? A pista de Jennings é mesmo uma pista? Há mesmo um objeto mental, um invento, como Jennings o chamava, ou não há? Não adianta fazer estas perguntas. Agora mesmo precisamos agir, admitindo que haja este tal invento e que precisa ser encontrado. Por que Ferrand desapareceu? Exatamente. Raptado pelos ultras? Absolutamente. O cartão desapareceu com ele. Ah, compreendo. Ferrand foi suspeito, durante muito tempo, de ser um ultra secretamente. Aliás, ele não é o único suspeito no serviço. Não temos evidências que nos garantam uma ação aberta. Não podemos confiar em pura suspeita, sabe? Senão, esvaziamos o serviço do começo ao fim. Ele estava sendo vigiado. Por quem? Por Gorbansky, naturalmente. Felizmente, Gorbansky havia filmado o cartão e enviado a reprodução para os comandos da Terra, mas ele admite que não o considerou mais do que um objeto enigmático, e o incluiu no conjunto das informações enviado para a Terra, apenas com a intenção rotineira de realizar um relatório completo. Ferrand, o mais inteligente dos dois, suponho eu, viu o significado e entrou em ação. Custou-lhe muito caro fazer isso, pois se denunciou e destruiu sua utilidade futura para os ultras. Mas há uma chance de que não haja necessidade de utilidade futura. Se os ultras controlarem o invento, talvez Ferrand já tenha o invento. Ele estava sendo vigiado, lembre-se. Gorbansky jura que o invento não apareceu em nenhum lugar. Gorbansky não conseguiu impedir que Ferrand fugisse com o cartão. Talvez ele não tenha conseguido impedi-lo de obter o invento sem ser visto também. Ashley batia com os dedos na mesa entre eles, num ritmo irregular e aflito. Disse finalmente, não quero pensar nisso. Se encontrarmos Ferrand, poderemos saber qual o prejuízo que ele causou. Até lá, precisamos procurar o invento. Se Jennings o escondeu, ele deve ter tentado afastar-se do esconderijo. Se não, por que deixaria uma pista? Não seria encontrado nas vizinhanças. Ele pode não ter vivido o bastante para se afastar. Ashley bateu com os dedos novamente. O bote auxiliar mostrava sinais de uma corrida longa e veloz e quebrou-se no fim. E isto é coerente com o ponto de vista de que Jennings estava tentando colocar o máximo de espaço entre ele e o esconderijo.
Pode-se dizer de que direção ele vinha? Sim, mas parece não ajudar muito. Pelas condições dos ventos, ele esteve deliberadamente se desviando sempre. Davenport suspirou. Suponho que o senhor possua uma cópia do cartão. Tenho. Aqui está. Ele estendeu uma reprodução 3x5 para Davenport. Davenport estudou-a durante alguns momentos. Tinha esta aparência. Não vejo nenhum significado aqui. Nem eu, no início, nem aqueles que consultei antes. Mas considere. Jennings deve ter pensado que Strauss estava em sua perseguição. Não deve ter sabido que Strauss estava fora de ação, pelo menos. Ele estava então com um medo terrível de que um outra pudesse encontrá-lo antes de um moderado, e não ousava deixar uma pista muito clara. Isto, e o chefe da divisão bateu na reprodução, deve representar uma pista, obscura na superfície, mas bastante clara para qualquer um suficientemente engenhoso. "O senhor pode confiar nisto?" perguntou Davenport, duvidando. Afinal, ele era um homem apavorado e moribundo que poderia ter sido atingido pelo objeto também. Podia não estar pensando claramente, nem humanamente. Por exemplo, por que é que ele não fez um esforço para alcançar a estação Luna? Terminou a distância de quase meia circunferência? Estava transtornado demais para pensar claramente? Tão paranoico que não confiava nem na estação? Entretanto, ele deve ter tentado atingi-la no início, pois eles receberam sinais. O que estou dizendo é que este cartão, que parece estar coberto com palavras sem nexo, está coberto com palavras sem nexo. Ashley balançou a cabeça solenemente de um lado para outro, como se fosse um sino. Ele estava em pânico, sim, e creio que lhe faltou a presença de espírito para tentar alcançar a estação Luna. Apenas a necessidade de correr e fugir o dominava. Mesmo assim, isto não pode ser apenas palavras sem nexo, faz sentido bem demais. Todas as notações no cartão podem revelar um sentido, e o conjunto também. "Onde é que está o sentido, então?" perguntou Davenport. "Note que há 7 itens no lado esquerdo e 2 no direito. Considere o lado esquerdo primeiro. O terceiro sinal para baixo parece uma igualdade. Um sinal de igualdade significa alguma coisa para você? Alguma coisa em particular? Uma equação algébrica. Isto é geral. Algo de particular? Não. Suponha que você o considere um par de linhas paralelas. O quinto postulado de Euclides? Sugeriu Davenport. Bom, há uma cratera chamada Euclides na Lua, o nome grego do matemático que chamamos Euclides. Davenport concordou. Compreendo sua ideia. Para F dividido por A, o sentido de força dividido pela aceleração, a definição de massa da segunda lei do movimento de Newton. Sim, e há uma cratera chamada Newton na Lua também. Sim, mas espere um instante. O último item é o símbolo astronômico do planeta Urano, e não há seguramente nenhuma cratera, nem nenhum outro objeto lunar que eu saiba que tenha o nome de Urano. Você está certo, mas Urano foi descoberto por William Herschel e o H que compõe parte do símbolo astronômico é a inicial de seu nome. Acontece que há uma cratera com o nome de Herschel na Lua, na verdade 3 crateras, pois uma tem o nome de Caroline Herschel, sua filha, e a outra o de John Herschel, seu filho. Davenport pensou um pouco, depois disse: PC2. Pressão vezes a metade da velocidade da luz. Eu não estou familiarizado com esta equação. Tente as crateras. Tente P de Ptolomeu e C de Copérnico. E a barra é a média? Isto significaria um ponto exatamente entre Ptolomeu e Copérnico? Estou perplexo, Davenport, disse Ashley com mordacidade. Eu pensei que você soubesse mais história da astronomia. Ptolomeu, ou Ptolomeus em latim, apresentou um quadro geocêntrico do Sistema Solar, com a Terra no centro, enquanto Copérnico apresentou um heliocêntrico, com o Sol no centro. Um astrônomo tentou um acordo, um quadro meio a meio entre o de Ptolomeu e o de Copérnico. Tycho Brahe, disse Davenport. Certo, e a cratera Tychus é das mais ilustres na superfície da Lua. Está bem, vamos ao resto. O C é o modo usual de se escrever um tipo comum de união química, e acho que há uma cratera chamada União. Sim, com o nome de um astrônomo americano, W.C. Bond. O item no alto, XY2. XYY. 1x e 2y. Espere, Alfonso X.
Ele era o astrônomo real na Espanha medieval que era chamado Alfonso, o Sábio. X, o Sábio. X, Y. A cratera Alfonsus. Muito bem. E SU? Esta me atrapalhou, chefe. Eu lhe falo sobre uma teoria. Quer dizer União Soviética, o antigo nome da região russa. Foi a União Soviética que fez os primeiros mapas do outro lado da Lua, e talvez haja uma cratera lá. Tsiolkovsky, por exemplo. Vê então, os símbolos da esquerda podem todos serem interpretados como sendo crateras. Alfonsus, Tycho, Euclides, Newton, Tsiolkovsky, Bond, Herschel. E os símbolos do lado direito? Isto é perfeitamente transparente. O círculo dividido é o símbolo astronômico da Terra. Uma seta apontando para ele indica que a Terra deve estar diretamente em frente. Ah, disse Davenport, o sinus mede, a baía média, sobre a qual a Terra está perpetuamente no zênite. Não é uma cratera, de modo que está do lado direito, fora dos outros símbolos. Certo? Confirmou Ashley. As notações todas fazem sentido, ou pode-se dar-lhe sentido, de modo que há pelo menos alguma chance de que isto não seja um grupo de palavras sem nexo, e que ele tentou nos dizer alguma coisa. Mas o quê? Na medida em que temos 7 crateras e uma não cratera mencionadas, o que é que significa? Presume-se que o invento só possa estar em um lugar. Bem, disse Davenport lentamente, uma cratera pode ser um lugar grande demais para se procurar. Mesmo se admitirmos que ele tenha aumentado a sombra para evitar a radiação solar, poderemos ter que examinar dúzias de milhas em cada caso. Suponhamos que a seta apontando para o símbolo da Terra defina a cratera na qual ele escondeu o invento, o lugar do qual a Terra pode ser vista mais perto do zênite. Já se pensou nisso, meu velho? Corta um lugar e nos deixa com 7 crateras. A extremidade mais ao sul daquelas ao norte do esquadro lunar e a extremidade mais ao norte daquelas ao sul. Mas qual das 7? Davenport franziu a testa. Até agora ele não pensara em nada que já não tivesse sido pensado. Procure em todas, disse ele bruscamente. Ashley caiu na risada. Nas semanas seguintes à descoberta do caso, fizemos exatamente isso. E o que é que acharam? Nada. Não encontramos nada. Ainda estamos procurando, entretanto. Obviamente, um dos símbolos não está interpretado corretamente. Obviamente. O senhor mesmo disse que havia 3 crateras chamadas Herschel. O símbolo SU, se significa União Soviética e, portanto, o outro lado da Lua, pode valer para qualquer cratera do outro lado. Lomonosov, Jules Verne, Joliot-Curie, qualquer uma delas. Por isso, o símbolo da Terra deve valer para a cratera Atlas, na medida em que ele é apresentado como suporte da Terra em algumas versões da mitologia. A seta pode querer dizer Straight Wall. Não é argumento, Davenport. Mas mesmo que consigamos a interpretação correta do símbolo correto, como é que o reconhecemos entre todas as interpretações erradas ou entre as interpretações certas de símbolos errados? Deve haver alguma coisa que nos salte à vista, de algum modo, deste cartão e nos dê uma informação tão clara que poderemos identificá-la imediatamente como a coisa certa. Nós todos falhamos e precisamos de uma cabeça fresca, Davenport. Que é que você vê? Eu lhe digo uma coisa que poderíamos fazer, disse Davenport com relutância. Podemos consultar alguém que eu... Oh, meu Deus! Ele se levantou. Ashley controlou a agitação imediatamente. Que é que você vê? Davenport sentia tremer as mãos. Esperava que os lábios não o fizessem e falou. Diga-me, você verificou a vida passada de Jennings? Naturalmente. Onde é que ele fez a faculdade? Eastern University. Um grito de alegria explodiu dentro de Davenport, mas se conteve. Isso não bastava. Fez algum curso de extraterrestre? Naturalmente que fez. É rotina de um estudante de geologia. Está bem. Então, o senhor não sabe quem é que ensina extraterrologia na Eastern University. Ashley estalou os dedos. Aquele gaiato, qual é o nome dele? Wendell Earth. Exatamente, um gaiato que é um homem brilhante a seu modo. Um gaiato que deu consultas para o serviço em muitas ocasiões e nos satisfez perfeitamente todas as vezes.
Um gaiato que eu ia sugerir que consultássemos desta vez, e então reparei que este cartão nos está dizendo para fazê-lo. Uma seta apontando para o símbolo da Terra. Um rebus que não podia significar nada mais claramente do que procurem Earth, escrito por um homem que fora aluno de Earth e que o conhecia. Ashley olhou para o cartão. Meu Deus, é possível! Mas o que é que Earth nos poderia dizer sobre o cartão que não podemos ver por nós mesmos? Davenport disse, com paciência polida. Sugiro que lhe perguntemos, senhor. Ashley olhou em volta curiosamente, encolhendo-se um pouco quando virava de uma direção para outra. Ele se sentiu como se estivesse dentro de uma loja de curiosidades antigas, escura e perigosa, de onde algum demônio podia saltar gritando a qualquer momento. A luz era pouca e as sombras muitas. As paredes pareciam distantes, vivas e lúgubres, com livros do chão até o teto. Havia uma lente galáctica em 3 dimensões a um canto, e atrás dela cartas de estrelas que mal se podiam ler. Um mapa da Lua no outro canto podia, entretanto, ser um mapa de Marte. Somente a mesa no centro do quarto era iluminada brilhantemente por uma lâmpada bem forte. Estava coberta de papéis e livros abertos, um filme enfiado num pequeno visor, e um relógio de mostrador redondo, à moda antiga, vibrava suavemente com alegria. Ashley sentiu-se incapaz de se lembrar que era dia lá fora e que o sol já ia bem alto. Aqui dentro era um lugar de noite eterna. Não havia sinal de janela e a presença do ar circundante lhe fez sentir uma sensação de claustrofobia. Ele se notou aproximando-se de Davenport, que parecia insensível ao mal-estar da situação. Davenport disse em voz baixa, "Ele estará aqui num momento, senhor." "É sempre assim?" perguntou Ashley. "Sempre. Ele nunca sai deste lugar, tanto quanto eu saiba, exceto para atravessar o campus e ir às aulas." "Cavalheiros! Cavalheiros!" exclamou uma voz rápida de tenor. "Estou tão contente de vê-los! Foi bom terem vindo!" Um homem, com físico arredondado, irrompeu do outro quarto, saindo da sombra e emergindo na luz. Curvou-se diante deles, ajustando os óculos redondos de lentes grossas. Quando os dedos o largaram, os óculos escorregaram imediatamente para uma posição precária na ponta redonda do nariz teimoso. "Eu sou Wendell Earth." "Cavalheiros!" "Foi bom terem vindo," repetiu Earth, enquanto se jogava numa cadeira, de onde ficava com as pernas balançando e as pontas dos pés a 2 centímetros do chão. "O Sr. Davenport se lembra, talvez, de que é uma questão... importante eu permanecer aqui. Não gosto de viajar, a não ser a pé, naturalmente, e um passeio pelo campus é o bastante para mim." Ashley olhava contrariado enquanto continuava de pé, e Earth olhou para ele contrariando-se logo também. Apanhou o lenço, limpou os óculos, recolocou-os e disse, "Oh, compreendo a dificuldade. Vocês querem cadeiras, sim? Bem, peguem-nas. Se houver alguma coisa em cima, podem empurrá-las. Empurrem-nas. Sentem, por favor." Davenport retirou os livros de uma cadeira e os colocou cuidadosamente no chão. Puxou a cadeira para perto de Ashley. Depois, apanhou uma caveira humana de uma segunda cadeira e a colocou, ainda com mais cuidado, sobre a mesa de Earth. As mandíbulas, mal amarradas, abriram-se quando ele a transferiu, e lá ficou a queixada torta. "Não se importe," disse Earth afavelmente, "não machucará. Agora, digam-me o que desejam, cavalheiros." Davenport esperou um momento para que Ashley falasse. Depois, um tanto contente, começou. "Dr. Earth, o senhor se lembra de um aluno seu chamado Jennings, caro Jennings?" O sorriso de Earth desapareceu por um instante no esforço de se lembrar. Os olhos protuberantes piscaram. "Não," disse finalmente, "não no momento. Um estudante de geologia. Ele fez curso de extraterrologia alguns anos atrás. Tenho a fotografia dele aqui, se for de alguma ajuda." Earth olhou a fotografia que lhe deram, concentrando-se, mas ainda parecia em dúvida. Davenport falou. Ele deixou uma mensagem oculta que é a chave de um assunto de grande importância. Não conseguimos interpretá-la satisfatoriamente, mas entendemos que indicava que devíamos falar com o senhor. Realmente? Que interessante! Com que propósito vocês deveriam procurar-me?
Presumimos para nos aconselhar na interpretação da mensagem. Posso vê-la? Silenciosamente, Ashley passou a tira de papel para Wendell Worth. O extraterrologista olhou para ela casualmente, virou-a e olhou por um momento para o lado em branco. Onde é que diz para me perguntar? Ashley ficou espantado, mas Davenport avançou dizendo: a seta apontando para o símbolo da Terra, parece claro. É claro que é uma seta apontando para o símbolo do planeta Terra. Suponho que podia significar literalmente vá à Terra, se isto foi encontrado em algum outro mundo. Foi encontrado na Lua, Dr. Earth, e poderia significar isto, suponho. Entretanto, a referência ao Senhor parecia clara, desde que soubemos que Jennings havia sido seu aluno. Ele fez um curso de extraterrologia aqui na universidade? Certo. Em que ano, Sr. Davenport? Em 1800. Ah, a questão está resolvida. O senhor quer dizer o significado da mensagem? Disse Davenport. Não, a mensagem não tem significação nenhuma para mim. Quero dizer, o motivo de eu não me lembrar dele. Mas agora me lembro. Ele era um sujeito muito quieto, tímido, apagado, um tipo de pessoa de que ninguém se lembraria. Sem isto, e ele bateu na mensagem, talvez nunca mais me lembrasse dele. Por que é que o cartão mudou a coisa? Perguntou Davenport. A referência a mim é um jogo de palavras. Earth. Não muito sutil, é claro, mas isto é Jennings. Seu prazer inatingível era o trocadilho. Minha única lembrança clara dele é esta, suas tentativas ocasionais em realizar trocadilhos. Eu gosto de trocadilhos, eu adoro trocadilhos, mas Jennings, sim, eu me lembro dele bem agora. Era atroz com isto, ou atroz ou terrivelmente óbvio, como neste caso. Ele não tinha nenhum talento para trocadilhos, mas buscava-os tanto. Ashley interrompeu repentinamente. Esta mensagem consiste inteiramente num jogo de palavras, Dr. Earth. Pelo menos assim o achamos, e isto se encaixa no que o senhor está dizendo. Ah! Earth ajustou os óculos, olhou uma vez mais para o cartão e os símbolos, apertou os lábios grossos e disse alegremente: não vejo nada aqui. Neste caso, começou Ashley com as mãos fechando-se. Mas se o senhor me falar sobre o que se trata... Earth continuou. Então, talvez possa significar alguma coisa. Davenport disse rapidamente: posso, senhor, eu tenho confiança em que este homem pode ser e isto pode ajudar. Vá em frente, murmurou Ashley. Neste ponto, que mal pode fazer? Davenport condensou a narração revelando-a em sentenças telegráficas, enquanto Earth o ouvia cuidadosamente, movendo os dedos rechonchudos sobre a mesa branca como leite, como se estivesse afastando cinzas de cigarros invisíveis. No fim do relato, encolheu as pernas e sentou-se com elas cruzadas, como um Buda. Quando Davenport terminou, Earth pensou um momento e disse: por acaso tem uma transcrição da conversação reconstruída por Ferrand? Temos, disse Davenport. O senhor gostaria de a ver? Por favor. Earth colocou a tira de microfilme num escrutador e passou-o rapidamente, com os lábios movendo-se ininteligivelmente em alguns pontos. Então, bateu na reprodução da mensagem oculta. E isto, vocês dizem, é a chave para todo o assunto, a pista crucial? Achamos que sim, Dr. Earth. Mas não é o original, é uma reprodução. É certo? O original foi levado pelo homem Ferrante, e vocês acreditam que esteja nas mãos dos Ultras? Possivelmente. Worth balançou a cabeça e pareceu confuso. Todo mundo sabe que não tenho simpatia pelos Ultras. Eu lutaria contra eles com todos os meios, por isso não quero que pareça que estou fugindo, mas... o que é que prova que este objeto afetador das mentes existe mesmo? Vocês têm apenas o delírio de um psicótico e suas deduções dúbias de uma reprodução de um conjunto misterioso de sinais que podem não significar nada absolutamente? Sim, Dr. Worth, mas não podemos arriscar-nos. Como é que vocês têm certeza que esta cópia é exata? E se o original tiver algo que falte aqui, alguma coisa que faça a mensagem clara, alguma coisa sem a qual a mensagem permanecerá impenetrável? Temos certeza que a cópia é exata. E o lado oposto? Não há nada no lado de trás da reprodução? E o reverso do original? O agente que fez a reprodução nos diz que o reverso do original estava em branco. Os homens podem errar.
Não temos nenhuma razão para achar em errou, e precisamos trabalhar supondo que ele não tenha errado, pelo menos até o momento em que se recupere o original. Então, vocês me asseguram, disse Earth, que qualquer interpretação que deva ser feita desta mensagem deve ser baseada exatamente nisto que vemos aqui agora? Asseguramos. Estamos virtualmente certos, disse Davenport, perdendo a confiança. Earth continuou a parecer confuso. Por que não deixar o instrumento onde ele está? Se nenhum dos grupos o encontrar, tanto melhor. Não concordo em influir nas mentes humanas e não contribuiria para tornar isso possível. Davenport segurou o braço de Ashley, sentindo que ele iria falar. Davenport disse: Deixe-me dizer-lhe, Dr. Earth, que o aspecto de influir nas mentes não resume todo o invento. Suponha que uma expedição da Terra fosse a um planeta distante e primitivo e deixasse cair um rádio antigo lá. E suponha que a população nativa descobrisse a corrente elétrica, mas não houvesse ainda desenvolvido o tubo de vácuo. A população poderia descobrir que, se o rádio fosse ligado a uma corrente, certos objetos de vidro dentro dele ficariam quentes e brilhariam, mas naturalmente não ouviriam nenhum som inteligível, no máximo apenas alguns zumbidos e estalos. Entretanto, se derrubassem o rádio dentro de uma banheira enquanto estivesse ligado, uma pessoa dentro desta banheira seria eletrocutada. As pessoas deste planeta hipotético deveriam então concluir que o invento que estavam estudando era destinado somente a matar as pessoas. Compreendo sua analogia, disse Worth. Pensa que a propriedade de interferir nas mentes é meramente uma função acidental do invento. Estou certo disso, disse Davenport com segurança. Se conseguirmos destrinchar sua verdadeira finalidade, a tecnologia terrestre pode dar um salto de séculos para a frente. Então, concorda com Jennings quando ele disse: aqui Urt consultou seu microfilme. Pode ser a chave para, quem sabe o quê? Pode ser a pista para uma revolução científica inimaginável? Exatamente! Mas, mesmo assim, o aspecto de interferir nas mentes permanece e é infinitamente perigoso. Qualquer que fosse o propósito do rádio, ele realmente eletrocuta. E é por isso que não podemos deixar que os ultras o peguem. Ou então, o governo, talvez. Mas devo frisar que há um limite razoável para o cuidado. Considere que os homens sempre carregaram o perigo nas mãos. A primeira faca de sílex na antiga Idade da Pedra. A primeira clava de madeira antes disto podia matar. Podiam ser usadas para inclinar os homens fracos sob a vontade dos mais fortes com a ameaça da força, e isto também é uma forma de interferir nas mentes. O que conta, Dr. Urth, não é o próprio invento, por mais perigoso que possa ser em abstrato, mas as intenções dos homens que fizerem uso do invento. Os ultras têm a intenção declarada de matar mais de 99,9% da humanidade. O governo, quaisquer que sejam as faltas dos homens que o compõem, não teria tal intenção. Que é que o governo pretenderia? Um estudo científico do invento. Mesmo o aspecto de interferência nas mentes poderia servir para o bem. Sendo utilizado com esclarecimento, poderia educar-nos sobre as bases físicas da função mental. Nós poderíamos aprender a corrigir as desordens mentais e curar os ultras. A humanidade poderia aprender a desenvolver uma inteligência maior em geral. Como posso acreditar que tal idealismo será posto em prática? Acredito que sim. Considere que o Senhor possibilite uma má ação do governo se o Senhor nos ajudar, mas o Senhor se arrisca a contribuir para um mau propósito, certo e declarado, dos ultras, se não o fizer. Urth concordou pensativamente. Talvez esteja certo. E, entretanto, ainda tenho um favor a pedir-lhes. Tenho uma sobrinha que, acredito, gosta muito de mim. Está constantemente preocupada pelo fato de eu recusar sistematicamente a loucura de viajar. Afirma que não descansará enquanto eu não acompanhar algum dia a Europa ou a Carolina do Norte, ou a algum lugar distante. Ashley debruçou-se ansiosamente, afastando o gesto restritivo de Davenport. Doutor, Earth,
Se o Senhor nos ajudar a encontrar o invento, e se ele funcionar, então lhe asseguro que ficaremos contentes em ajudá-lo a se libertar de sua fobia contra as viagens e possibilitar-lhe viagens com sua sobrinha para qualquer lugar que o Senhor queira. Os olhos esbugalhados de Earth se abriram e pareceu encolher-se dentro de si mesmo. Por um instante, olhou ferozmente em volta, como se já estivesse perdido. Não, ofegou, absolutamente, nunca. A voz transformou-se num sussurro rouco. Deixe-me explicar a natureza de meus honorários. Se os ajudar, se os senhores encontrarem o invento e aprenderem a usá-lo, se o fato de minha ajuda se tornar público, então minha sobrinha cairá sobre o governo com fúria. É uma mulher terrivelmente teimosa, com voz estridente, que levantará subscrições públicas e organizará demonstrações. Não parará diante de nada. E, assim mesmo, vocês não devem ceder a ela. Vocês não podem. Precisam resistir a todas as pressões. Quero que me deixem em paz, exatamente como estou agora. Ashley replicou. Sim, claro, desde que é seu desejo. Tenho sua palavra? Tenho a minha palavra. Por favor, lembre-se, eu confio em você também, Sr. Davenport. Será como o senhor deseja, acalmou Davenport. E agora, presumo que o senhor pode interpretar os itens. Os itens? Perguntou Worth, parecendo focalizar a atenção com dificuldade sobre o cartão. O senhor quer dizer estas marcas, XY2 e assim por diante? Sim, o que é que elas significam? Não sei, suas interpretações são tão boas quanto qualquer outra, suponho. Ashley explodiu. O senhor quer dizer que toda esta conversa de nos ajudar é tolice? O que foi este resmungo sobre honorários, então? Wentworth pareceu confuso e retraiu-se. Gostaria de ajudá-los. Mas o senhor não sabe o que significam estes itens. Eu não sei. Mas sei o que significa esta mensagem. Sabe? Exclamou Davenport. Naturalmente, o significado é transparente. Eu suspeitei dela no meio de sua história, e estava seguro dela quando li a reconstituição das conversações entre Strauss e Jennings. Os senhores mesmos a compreenderiam, cavaleiros, se apenas parassem a pensar. Olhe aqui, disse Ashley exasperado. O senhor disse que não sabe o que significam os itens. Não sei. Disse apenas que sei o que significa a mensagem. Qual é a mensagem se não está nos itens? É o papel, pelo amor de Deus! Sim, de certa forma. O senhor quer dizer tinta invisível ou algo assim? Não. Por que é tão difícil para os senhores compreenderem quando estão à beira disso? Davenport aproximou-se de Ashley e disse em voz baixa. Senhor, deixe-me lidar com ele, por favor. Ashley bufou e disse secamente. Vá em frente. Doutor. Orth, disse Davenport. O senhor poderia dar-nos sua análise? Ah, bem, está bem. O pequeno extraterrologista afundou-se na cadeira e limpou a testa molhada com a manga. Vamos considerar a mensagem. Se aceitarmos o círculo dividido em quadrados e a seta dirigida para mim, isto ainda deixa de fora 7 itens. Se estes se referem mesmo a 7 crateras, 6 delas, no mínimo, devem estar designadas apenas para despistar, pois o invento não pode estar seguramente em mais de um lugar. Ele não continha partes móveis ou destacáveis, era apenas uma peça. Então, também, nenhum dos itens é correto. SU podia, por sua interpretação, significar qualquer lugar do outro lado da Lua, que é uma área do tamanho da América do Sul. Também, PC-2 pode significar Tycho, como diz o Sr. Ashley, ou pode significar metade do caminho entre Ptolomeu e Copérnico, como pensou o Sr. Carr. Davenport, ou ainda metade do caminho entre Plato e Cassini. Para ser correto, XY2 poderia significar Alfonsos, interpretação muito engenhosa, mas poderia referir-se a algum sistema de coordenadas no qual y fosse o quadrado da coordenada x. Do mesmo modo, CC poderia significar Bond, ou poderia significar meio caminho entre Cassini e Copérnico. F/A poderia significar Newton, ou então entre Fabrício e Arquimedes. Em resumo, os itens têm tantas significações que não apresentam sentido.
Mesmo que um deles tivesse significação, não poderia ser selecionado entre os outros, de modo que só faz sentido supormos que todos os itens são apenas disfarces. É necessário, então, determinar o que é completamente não ambíguo quanto à mensagem, o que é perfeitamente claro. A resposta para isto só pode ser que ela é uma mensagem, que é uma pista de um esconderijo. Esta é a única coisa de que temos certeza, não é? Davenport concordou e disse cautelosamente: "Pelos menos, pensamos que estamos seguros disto." Bem, vocês se referiram a esta mensagem como sendo a chave para todo o assunto. Agiram como se fosse a pista crucial. O próprio Jennings se referiu ao invento como sendo uma chave ou uma pista. Se combinarmos esta visão séria do assunto com a tendência de Jennings a fazer trocadilhos, uma tendência que pode ter sido aperfeiçoada pelo invento interferidor de mentes que ele estava carregando, então, deixe-me contar-lhe uma história. Na segunda metade do século XVI, vivia um jesuíta alemão em Roma. Era matemático e astrônomo de renome e ajudou o Papa Gregório XIII a reformar o calendário em 1582, realizando todos os enormes cálculos exigidos. Este astrônomo admirava Copérnico, mas não aceitava sua visão heliocêntrica do sistema solar. Apegava-se à crença antiga de que a Terra era o centro do universo. Em 1650, quase 40 anos depois da morte deste matemático, outro jesuíta, um astrônomo italiano, Giovanni Battista Riccioli, fez os mapas da Lua. Ele deu nomes de astrônomos do passado às crateras e, como também rejeitava Copérnico, selecionou as maiores crateras, as mais espetaculares para aqueles que colocavam a Terra no centro do universo, para Ptolomeu, Hiparco, Alfonso X, Tycho Brahe. A maior cratera que Riccioli encontrou, reservou-a para seu predecessor alemão. Esta cratera é, na verdade, apenas a segunda maior cratera visível da Terra. A única cratera maior é Bailly, que está bem na sombra da Lua e é, portanto, muito difícil de ser vista da Terra. Riccioli ignorava isto, e seu nome foi dado por um astrônomo que viveu um século mais tarde e que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Ashley estava ouvindo tudo isso com impaciência. "Mas o que tem isto a ver com a mensagem?" "Por que tudo?" disse Earth com alguma surpresa. "Vocês não chamaram esta mensagem de chave de todo o assunto? Não é a chave crucial?" "Sim, claro. Há alguma dúvida de que estamos lidando com algo que é uma pista ou chave de alguma coisa a mais?" "Não, não há", disse Ashley. "Bem, então. O nome do jesuíta alemão do qual eu estive falando é Christoph Klau. Pronuncia-se Klau. Vocês não veem o trocadilho? Klau? Todo o corpo de Ashley pareceu desmoronar de desapontamento. "Forçando", murmurou. "Dr. Earth, não há nenhum relevo na Lua chamado Klau, tanto quanto eu saiba", disse Davenport ansiosamente. "Claro que não", disse Earth com agitação. "Aí está toda a questão. Neste período da história, a última metade do século XVI, os estudiosos europeus latinizavam os nomes. Klau também o fez. Em lugar do U alemão, ele usou a letra equivalente, o V latino. Depois acrescentou um ius, terminação típica dos nomes latinos, e Christoph Klau passou a ser Christopher Clavius. E eu suponho que todos vocês saibam da gigantesca cratera que chamamos de Clavius. Mas, começou Davenport. "Não me interrompa", disse Urt. "Deixe-me apontar ainda que a palavra latina clavis significa chave. Agora, vocês veem o trocadilho duplo e bilíngue? Clau, clu. Clavius, clavis, chave. Em toda a sua vida, Jennings não conseguiria fazer um trocadilho duplo e bilíngue sem o invento. Agora ele pôde, e eu acho que a sua morte foi quase triunfante para ele sob estas circunstâncias. E ele dirigiu vocês para mim, pois sabia que eu me lembraria de sua tendência para fazer trocadilhos e porque sabia que eu os adorava também." Os dois homens do serviço estavam olhando para ele com os olhos arregalados. Urt disse solenemente: "Sugiro que procurem do lado da sombra de Clavius, no ponto em que a Terra está mais próxima do zênite." Ashley levantou-se. "Onde é que está seu videofone?" "No outro quarto." Ashley desapareceu. Davenport recostou-se. "O senhor tem certeza, Dr. Earth?"
Absoluta. Mas, mesmo que eu esteja errado, suspeito que não importa. O que é que não importa? Que vocês o encontrem ou não, pois, se os Ultras encontrarem o invento, eles serão provavelmente incapazes de usá-lo. Por que é que o senhor diz isso? Você me perguntou se Jennings tinha sido aluno meu, mas não perguntou nunca sobre Strauss, que também era um geologista. Ele foi meu aluno 1 ano mais ou menos depois de Jennings. Eu bem me lembro dele. Oh, um homem desagradável, muito frio. É a marca dos Ultras, penso eu. Eles são todos muito frios, muito rígidos, muito seguros de si. Não podem comunicar-se, senão não falariam em matar bilhões de seres humanos. Quaisquer emoções que tenham são geladas, autoabsorventes, incapazes de vencer a distância entre 2 seres humanos. Acho que compreendo. Tenho certeza que sim. A conversação reconstruída pelo delírio de Strauss nos mostrou que ele não podia manipular o invento. Faltava-lhe a intensidade emocional ou o tipo de emoção necessária. Acho que acontece o mesmo com todos os Ultras. Jennings, que não era um Ultra, podia manipulá-lo. Qualquer um que pudesse usar o invento seria incapaz de deliberada crueldade a sangue frio, acho eu. Poderia agredir por pânico, como Jennings agrediu Strauss, mas nunca calculadamente, como Strauss tentou agredir Jennings. Em resumo, dizendo-o com simplicidade, acho que o invento pode ser manejado pelo amor, mas nunca pelo ódio, e os Ultras não são nada sem o seu ódio. Davenport concordou. Espero que esteja certo. Mas então, por que suspeitava tanto dos motivos do governo se o senhor sentiu que os homens errados não poderiam utilizar o invento? Earth deu de ombros. Eu queria ter certeza de que você podia blefar e racionalizar a seu modo, fazendo-se convincente e persuasivo. Afinal, podem ter que enfrentar minha sobrinha. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.